Se esse vídeo fizer sentido para você, comenta, compartilha, se inscreve, me segue aí pra gente trocar algumas ideias, tá bom? Eu quero falar sobre esse tempo de silêncio do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí ele teve uma aparição muito rápida, ali de 2 minutos, né? Hoje também ele apareceu rapidamente, mas o pronunciamento logo depois do segundo turno foi muito rapidamente, e ali uns 2 minutos. E a gente via que ele passou bem alegre, né? Bem rindo, mas o olhar dele tinha um quê de tristeza. E algumas pessoas questionaram por que ele demorou a aparecer, fizeram piadas e tudo mais, inclusive dizendo que ele teria que ser como, né, ele teria que ensinar como as crianças, né, que quando tem qualquer disputa e ela perde, ela tem que assumir que ela perdeu e cumprimentar quem ganhou. Então, dentre tantas piadas e tantas coisas, quando eu vi esse post falando que ele deveria assumir, né, que perdeu e cumprimentar quem ganhou, eu fiquei pensando, quando você, numa história que vou dividir com você, né, numa analogia aqui, você pegou uma casa, né, alguém tinha uma casa que era tua também, e ela pegou aquela casa e ela detonou, arrebentou. Sabe aquela casa que você olha, ela tá cheia de mofo, as paredes todas mofadas, alguns lugares o reboco saindo, as telhas, algumas telhas quebradas, madeira com cupim, a casa assim destruída. A pessoa morou na casa, mas não cuidou e deixou a casa totalmente bagunçada. A porta com a fechadura quebrada, banheiro com a descarga ruim, aquela bagunça. E aquela pessoa saiu e você precisou tomar posse daquela casa. E quando você olhou para aquela bagunça, para tudo aquilo que a casa, né, para aquele jeito que a casa estava, você falou: meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Como que eu faço para arrumar tudo isso? E aí você começa a tentar mexer aqui, mexer ali, aí você começa, acerta aqui, erra aqui, erra ali, coloca a porta errada, comprou a porta do tamanho errado, tem que desfazer daquela porta, comprar uma outra e perdeu dinheiro, mas ali numa outra negociação, você negociou mais barato, ganhou, enfim. E quando você viu, a casa estava começando, sabe, a criar forma novamente, visão de casa novamente. E aí vem o quê? Vem um dilúvio. E tudo que você tinha construído, ou parte daquilo que você tinha construído, entra em ruína. E você nunca tinha enfrentado um dilúvio, então você começa a tentar, além daquilo que você já estava consertando, agora tentar também conciliar o conserto daquilo que era antigo com o dilúvio, e assim você acerta de novo, erra de novo, às vezes mais erra do que acerta, ou mais acerta do que erra, e vai tentando contornar até que o dilúvio, dá uma trégua. Aí você está terminando de consertar aquilo que era antigo, mas o dilúvio, vem um tsunami. Poxa vida, você nunca tinha enfrentado também um tsunami, ele atinge aquela casa e as partes que você tinha reconstruído começam a voltar em ruína. E você respira, tem mais um pouquinho de fôlego, mais um pouquinho de tempo e começa de novo a colocar as coisas em ordem. E aí, quando você olha de uma maneira geral para aquela casa, você vê que aquela casa começa a ter um verde, começa a não ter mais parede embolorada, já sabe, o conserto do telhado já tá ali bem no finalzinho, ainda tem uma coisa ou outra para fazer, mas a casa já tá com uma aparência melhor. E aí quem chega? Aquele que detonou a casa. E você é obrigado a entregar essa casa novamente na mão de quem a destruiu. Então hoje eu entendo, e eu acredito que deve ser isso, aquela tristezinha no olhar do presidente.
e ele ter que se recompor alguns dias antes de aparecer, e vai precisar ter força mesmo para passar a faixa para o outro, porque é muito complicado você dizer, olha, eu batalhei tanto em duas. Primeiro, estou tentando reconstruir um país que estava totalmente detonado e desacreditado. Aí vem uma pandemia que eu não soube lidar com ela e que tentei mais acertar do que errar. E quando eu estava ali, né, melhorando, veio uma guerra que eu também nunca tinha enfrentado. Então, além de ser meu primeiro mandato, eu tive que enfrentar tudo isso. Eu não tive 4 anos para governar, mas eu dei o meu sangue, o que eu pude fazer, eu fiz pelo Brasil. E eu resgatei alguns valores de pátria, de família, de Deus. A dignidade novamente do país, eu resgatei. Mas agora eu vou ter que entregar nas mãos daquele que um dia destruiu. Então, realmente, é muito difícil. E eu quero pedir para que o presidente tenha muita força, né? Nosso dever como cristão é orar por quem está no poder, independente qual é o presidente. Nosso papel é orar. Mas nós sabemos, né? Nós sabemos que o que nós tememos é que o nosso Brasil, ele volte a ficar desacreditado. É que o nosso Brasil, ele volte a ficar totalmente em ruína como estava. Com um rombo de sei lá de quantos, né, milhões, bilhões, trilhões, por causa de uma má administração, por causa de roubos. Então, eu entendo aquele olhar do presidente. Não é fácil você pagar um preço alto para construir algo que alguém destruiu e depois você ter que devolver nas mãos sem ter nenhuma garantia de que aquela pessoa vai cuidar daquilo que você lutou para reconstruir. Porque infelizmente nós não ouvimos um pedido de perdão. De pelo menos, olha, eu errei, mas eu quero consertar. Não houve. Então é muito complicado, é uma situação realmente complicada. Mas que nós pedimos que o Senhor dê graça, né, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, cubra o nosso atual presidente, guie o nosso próximo presidente, para que nós não tenhamos mais a condição de miséria e de opróbrio que nós tínhamos. Para que esse resgate da honra, da nossa bandeira, do patriotismo, nós tenhamos firme dentro de nós e que nós não sejamos um país de vergonha lá fora. Que as pessoas, quando falarem do Brasil, elas tenham orgulho de falar desse país e não vergonha.